Espero que todos estejam bem. Nós vamos começar hoje mais um episódio do UTF Pod Impacto e Conexão. Meu nome é Reginaldo Fidelis. Hoje eu tenho o prazer de entrevistar o professor Marcelo. Ele tem uma bastante parceira, apesar de ele não ser professor da Universidade Tecnológica, nós temos bastante acesso, que já faz muitos anos que ele dá aula no curso de MBA. Então ele é praticamente o nosso colega de trabalho lá, né? Ele só não está trabalhando com as pesquisas. Mas daqui a um tempo ele já vai começar com as pesquisas também, porque o doutorado está aí, né? E deixa eu falar então, professor, antes de você se apresentar um pouquinho, sobre um pouquinho do seu currículo. Né? Aqui, particularmente, eu tenho que ler, porque realmente o currículo é relativamente grande, diz que a gente não colocou ainda os MBAs que ele já fez. Tá? Pegamos só as principais atividades. 28 anos de experiência em desenvolvimento de software. Particularmente, eu não sei que idade que ele tem, porque para 28 anos, eu achei que ele ia ter uns 35 anos, né? Pra 20, então, assim, tu tá conservadão, hein? Quem me dera. Já atuou como desenvolvedor, analista de negócios, DBA, coordenador de desenvolvimento e gerente de projetos, com foco atual na aplicação de inteligência artificial em projetos de inovação tecnológica. Hoje atua como professor do MBA aqui em gerenciamento de projetos aqui da UTF, tanto no EAD quanto no presencial, além de possuir uma certificação internacional PMP, reconhecida mundialmente na área de gerenciamento de projetos. Professor, muito obrigado pela sua participação. Eu confesso que eu acho que poucos têm a sorte que eu tenho de entrevistar sempre pessoas muito boas, conhecidas e amigos. Né? Então, eu acho que eu sou privilegiado. Por favor, se apresente um pouquinho também para todos conhecerem você. Bom dia. Reginaldo, em primeiro lugar, agradecer. É uma satisfação participar aqui do podcast. Também é uma satisfação grande, como você disse aí, fazer parte da equipe da UTF-PR nos MBAs, né? Para mim, estou há alguns anos aí e para mim é muita motivação, é muito satisfatório falar de gestão de projetos, né? Junto aos alunos aí da instituição, certo? Então, 28 anos de carreira aí, parece até, né? A gente costuma dizer, passou rápido, porque parece que dá a impressão pelos 28 anos que eu trabalhei em diversas empresas, mas depois da minha graduação, eu trabalhei em 2 empresas. Não estou nem considerando as aulas, né? Mas foram 2 empresas. Então eu trabalho aí 28 anos e empresas com longo tempo de casa, né? Como você mencionou, eu fiz carreira, trabalhei como desenvolvedor, trabalhei como analista de negócios, trabalhei muito com a parte de suporte, entendendo o cliente. E aí entrei na área de gestão, né? Primeiro com coordenação e depois na parte de gestão de projetos. Tá? Legal. E, particularmente, eu vejo assim, você falou que só trabalhou em 2 lugares, né? Eu, quando era criança, apesar lá em Barbacena, sabe? Eu aprendi que assim, o bom funcionário, o bom profissional não é aquele que tem várias empresas no currículo, é aquele que tem poucas empresas com muito tempo em cada empresa, né? Porque daí ele realmente se dedicou a trabalhar aquela empresa, vestiu a camisa da empresa. Apesar que eu só ponto fora da curva, que eu trabalhei muito tempo em várias empresas, mas como eu era professor da rede particular, chegou uma época que eu tinha acho que 6 registros. Né? Mas todos eles ficaram com bastante tempo também. Eu acho que isso é bastante importante. Isso eu acho que está se perdendo um pouquinho hoje, né? Mas deixa eu perguntar uma coisa para você. O que te levou a trabalhar nessa área da computação? O que você fez lá no ensino médio? Fala um pouquinho da sua história. Lá do ensino fundamental, médio, quais foram as influências? O que te levou a fazer computação e ir para essa área de TI? Vamos lá. Primeiro, né? Eu sou de uma cidadezinha bem pequena, uma cidadezinha chamada Andirá. Se eu não me engano, no último censo, próximo ali de 17, 18 mil habitantes. Como eu costumava dizer lá em Curitiba, né? Eu morei um tempo em Curitiba. Andirá é o interior do interior do interior. Então, não tem muitas opções de mercado de trabalho, né? Claro que hoje, com home office, com globalização, é uma realidade diferente. E fiz o curso técnico em contabilidade, que lá com o ensino médio também era uma realidade diferente, né? Ou você tem a opção de fazer de manhã,
Não era o meu caso, porque eu comecei a trabalhar muito cedo, comecei a trabalhar com 14 anos, junto do meu pai, e aí eu tinha a opção de estudar, fazer o ensino médio à noite. E à noite lá era contabilidade. Então eu fiz primeiro técnico em contabilidade, e uma outra realidade também da cidade é assim, não tinha curso de graduação, nós também não era uma realidade para mim, para minha família possibilidade de morar numa cidade maior, como era Londrina, né? Era 100 quilômetros de Londrina, então não dava para ir e voltar todo dia. A possibilidade de morar aqui também, né? Minha família não tinha condições de pagar para mim uma república, um apartamento, enfim, para morar aqui. E as alternativas que eu tinha eram as cidades próximas, né? Os cursos que tinham ali, Cornélio Procópio, Jacarezinho, Ourinhos. E aí, o que me levou a escolher computação, né? Primeiro, era das opções que tinham ali, era que eu mais, assim, tinha vontade, né? Dentre as outras ali. E acho que é muito porque, quando criança, eu sempre tive essa curiosidade de aprender as coisas. Hoje, né, quando você trabalha na área, você olha lá atrás e você lembra de quando era criança, pô, aquela habilidade que eu tinha de organizar as coisas, de trabalhar com é, é, armazenar informações, escrever bastante. Então, aquilo lá já é uma vocação que quando você leva, né? Você traz isso quando você cresce, você começa a ver que essa habilidade ela te inclina mais para a área de exatas ali. E a opção que tinha era, agora eu vou entregar minha idade, hein? A opção que tinha era processamento de dados. A gente brinca bastante na nossa área que quando você fala que é processamento de dados, você entrega que tem mais de 40, né? O curso ele nem existe hoje. Então, eu fiz processamento de dados num primeiro momento por essa das opções que tinha, era a opção que mais encaixava ali no meu perfil. E depois disso, ainda você não parou aí, né? Você ainda quis estudar mais. Você fez vários MBAs, que eu estava olhando seu curricular, são vários, que eu nem citei aqui. Aí você fez mestrado em ciência da computação, está fazendo doutorado agora em ciências da informação. O que te motivou a fazer tudo isso? Legal. Bom, como eu falei, eu morava numa cidade pequena, né? Assim que eu terminei a graduação, minha graduação ela foi concluída ali em 2000 e hoje é uma realidade diferente. Hoje eu conheço várias pessoas da cidade lá de Andirá que trabalham na área e trabalham em home office para empresas de São Paulo, empresas inclusive de fora do país, mas não era a realidade que eu tinha lá atrás. Então o que aconteceu? Eu terminei a graduação e fui para Curitiba, um centro maior, justamente para formar, para encontrar uma empresa onde eu pudesse trabalhar com aquilo que eu estudei. Então eu fui para Curitiba. De lá para cá eu trabalhei só em uma empresa, né? Logo que eu cheguei lá, um mês e pouquinho, eu já fui chamado para trabalhar numa empresa, então eu fiz carreira nessa empresa. Era uma empresa de desenvolvimento de software. Então lá eu comecei como desenvolvedor, trabalhei alguns anos como desenvolvedor e aí aquela carreira natural, né? Passei para analista de negócios, onde eu tive a possibilidade de trabalhar fora, São Paulo, Rio de Janeiro, centros maiores, conhecer empresas maiores, ganhar toda essa experiência, né? Então a partir disso eu fui construindo carreira. A questão da pós-graduação, ela vem de forma natural, né? Eu sempre disse isso, né? Tem gente que costuma terminar uma graduação e logo em seguida já fazer a especialização. Eu sempre tive na cabeça assim, era muito cedo para decidir o que eu queria. Porque quando você faz a graduação, você tem um leque de opções. Para que lado eu vou fazer? A gente vê sempre um pouquinho de cada. Então eu não tinha a vontade ali, logo que eu terminei a graduação, de fazer uma pós. Então eu falei, eu vou para o mercado primeiro, eu vou entender o que é o mercado e aí o que eu quero fazer. Então, 7 anos depois que eu escolhi a pós-graduação. Aí já era um momento da minha carreira em que eu já estava entrando praticamente na área de gestão, né? Já tinha uma boa experiência na empresa, já começava a atuar mais como líder de equipes ali. E aí eu me encontrei na área de gestão de projetos. A minha primeira pós-graduação foi justamente a MBA em gestão de projetos. E aí depois, ao longo da carreira, você vai
vendo o que o mercado, vendo as oportunidades que vão sendo abertas ali na nossa área, né? Isso é muito comum na área da TI. Depois disso, eu fiz o MBA em gestão educacional, né? Já atuava um bom tempo aí dentro da docência. E agora, mais recente, eu fiz a especialização em Data Science e Analytics, né, que é a área que eu estou atuando atualmente, que é a área da ciência de dados, que ela está muito vinculada à inteligência artificial. Nossa, que legal. Eu fico imaginando, porque assim, é uma correria fazer tudo isso, né? E você sempre foi se capacitando, né? Você não deixou para depois, você sempre estava atualizado na sua área. Ainda mais a sua área, né? Que é algo que acho que agora com a inteligência artificial está sendo uma coisa absurdamente rápida esse desenvolvimento, né? Eu fico imaginando também, por exemplo, de toda a minha carreira acadêmica também, eu acho que o único momento que eu não trabalhei estudando foi só quando eu fiz doutorado. Que eu participei de um edital, consegui ficar em primeiro no edital e aí eu consegui minha liberação. Graduação, mestrado, tudo trabalhando, ensino médio, graduação, mestrado, tudo trabalhando, e já era difícil. Eu fico imaginando você, até agora, você ainda continua, você está fazendo doutorado e ainda continua trabalhando com família. Como que é essa experiência de você conseguir juntar trabalho, fazer um doutorado, que não é algo simples, família, como que fica o seu tempo? Que é algo terrível, se você não for... ainda bem que você dá gerenciamento de cronograma, porque se você não fizer um bom gerenciamento de cronograma, você não consegue lidar com tudo isso. Bom, primeiro que realmente é um desafio, tá? Não vou dizer aqui que é tranquilo, que a gente tira de letra, porque não, é desafiador. Você trabalhar, eu também nunca tive essa oportunidade de só estudar, né? Desde os 14 anos eu trabalho, e aí desde o ensino médio eu trabalho e estudo. Então é desafiador. Mas duas coisas que me orientam são, para você conseguir ter sucesso nessa vida, vamos dizer assim, né, de trabalhar e estudar, tá sempre estudando, a gente diz muito que na nossa área nós estamos sempre trabalhando no olho do furacão. A gente está sempre ali no limite daquilo que tem hoje e daquilo que está sendo construído para o futuro. Então você está sempre que está estudando. Reaprender é uma das coisas que a gente faz. E duas coisas que eu tenho como regra ali. Primeiro, você só consegue fazer isso com motivação e depois com equilíbrio. Motivação, porque assim, ó, você só consegue ir bem em estudar alguma coisa se você tem motivação para aquilo. Eu já tive experiências ruins, onde era necessário eu aprender uma coisa, me capacitar para poder atuar no trabalho sem ter vontade. É difícil. Então você tendo motivação, você encontra tempo, você encontra prazer naquilo que você está estudando. O primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é equilíbrio. Porque a gente trabalha, a gente estuda, a gente tem esposa, a gente tem filhos e nós também, né? A gente tem que ter um momento de lazer, tem que ter um momento de fazer aquela refresh na nossa cabeça, porque senão a gente pira. Então é equilíbrio. Você saber equilibrar o momento de trabalhar, o momento de estudar e o momento de lazer, de passar com a família, né? De se divertir e tudo mais. Acho que esse é o segredo, motivação e equilíbrio. Por isso que eu acho que é legal a gente ouvir bastante essas questões, essas histórias, porque assim, muitos quando olham pra gente, pro professor Marcelo, falam assim, não, foi tudo muito tranquilo até chegar lá. Não, gente, teve trabalho, teve estudo, tudo, teve família, tudo interligado ali e serve como estímulo, né, para os novos aí que estão chegando no mercado de trabalho para poder se desenvolver dessa forma também, né? E falou algo muito interessante, porque quando a gente sai da universidade, a universidade é a universidade, você tem um mundo na tua frente. Você vê basicamente todas as áreas que aquela graduação vai te propor, vai te proporcionar. No entanto, para eu ser bom em algo, eu tenho que me especializar mais naquele algo depois, né? E assim, a gente vai ter que trabalhar, vai ter que estudar, vai ter que fazer de tudo com foco. Eu acho que isso é bem legal mesmo, parabéns. E falando um pouquinho agora sobre a sua prática, a sua experiência em empresas. Você disse que você começou em Curitiba, na empresa. Você começou desde o primeiro cargo, que foi desenvolvimento de software, depois você seguiu uma carreira ali dentro, aí você saiu de lá e veio para Londrina, de Curitiba para Londrina. Como que foi esse passeio lá em Curitiba por essa empresa, por todas as funções que você executou? E o que te fez, o que te motivou
a vir para Londrina? Vamos lá. Então, logo que eu cheguei em Curitiba, poucas semanas, vamos dizer assim, eu já fui contratado por essa empresa, comecei a trabalhar como desenvolvedor, e aí a carreira vai se construindo, né? Desenvolvedor, analista, trabalhei na parte de DBA, trabalhei na parte de suporte, enfim, você vai trabalhando ali conforme a empresa vai te dando oportunidades. E foi uma empresa que sempre me deu essas oportunidades, sempre me deu esses desafios, e a partir desses desafios ela foi construindo essa carreira, né? Melhorando minha faixa salarial, me dando oportunidades de crescimento. E aí, a partir dali, eu enxerguei essa oportunidade que eu poderia atuar na área de gestão dentro da empresa. A empresa, ela sinalizou que a partir de uma capacitação eu poderia ter essa oportunidade. Foi o que aconteceu. Eu procurei, né, o que tinha para me capacitar. Encontrei MBA em gestão de projetos. Nós estamos falando aí de 2007, 2006, 2007, para você ver como que era o cenário lá nesse período ali, nesse ano. Em Curitiba, que é uma cidade, né, uma capital, uma cidade grande, havia 3 instituições que tinham MBA em gestão de projetos. Então, para você ver como que era a realidade lá. Eu escolhi uma dessas, presencial, fiz toda a especialização lá, e aí quando eu concluí, a empresa me deu a oportunidade de atuar como gerente de projetos. Então, você é o nítido exemplo que realmente o fazer o MBA de gerenciamento de projetos te impulsionou a carreira. Impulsiona porque você aprende com professores que têm experiência, não só acadêmica, mas eram professores que durante a semana trabalhavam nas suas empresas, davam consultorias. Eu sempre achei muito interessante esse tipo de formação de equipe das especializações, porque você tem a pessoa que tem a habilidade da docência, porque tem que ter uma habilidade, né? Não basta você conhecer, você tem que ter essa habilidade de poder transmitir para os alunos o conhecimento. E também tinha a experiência. Então, aquilo que ele olha na teoria, ele vivencia na prática. Então, fica muito mais fácil explicar que determinado conceito existe, mas tem ali um viés, tem ali uma exceção, tem aquilo na prática, como funciona. Então, é interessante. Então, eu fiz esse MBA, comecei a atuar como gerente de projetos lá, né? Depois, mais para frente, eu assumi uma coordenação de toda a equipe, e foi um período da vida, ali em Curitiba, que eu já estava ali há 12 anos, já estava um pouco saturado de capital, de cidade grande. Eu morava 6 quilômetros do trabalho, né? Ainda era no presencial, 6 quilômetros, e gastava 1 hora de trânsito para chegar. Então, assim, você morar numa cidade. Curitiba é ótimo, tá? Não foi à toa que eu morei 12 anos lá. Mas chega uma hora em que você pensa, pô, eu demoro 2 horas ida e volta para trabalhar. O ano inteiro você tem que gastar 2 horas da sua vida só para deslocamento, mais a questão do clima, né? Curitiba tem toda a questão de uma cidade que faz muito frio, a distância da família. Minha família continuou aqui, então era muito custoso vir para cá, não tinha tantas oportunidades. E aí a gente decidiu, olha, a gente precisa de qualidade de vida. Então, por essa decisão pessoal, vamos trocar Curitiba por uma cidade do interior. Ficamos entre Maringá e Londrina. Então, eu comuniquei à empresa, foi bem transparente quando eu tomei a decisão, olha, estou indo para voltar para o interior. Entre Curitiba e Maringá foram aí várias currículos, mandando currículos, algumas entrevistas e tudo mais. Eu tive a oportunidade de Londrina me chamar primeiro, né? Aqui no trabalho hoje no Instituto Senai de Tecnologia da Informação. Estava nascendo o instituto, eles tinham lá uma oportunidade para trabalhar para cá, e aí vem novamente a questão, né? Quais eram os requisitos? Experiência com gestão de projetos, a própria certificação PMP. Isso me chancelou aí a participar desse processo, né? Me deu esse status. E aí eu fiz o processo, fui feliz, participei, vim para cá e estou aqui, né?
desde 2012 até hoje aí. Bom, que bom para nós que ele está aqui, né? Eu confesso também, Curitiba eu acho excelente, que ela tem muita coisa para fazer. Aqui a gente fica. Aqui é uma cidade de porte médio, mas você sente que falta algumas coisas. Quando a gente assiste em alguns jornais, alguma coisa, Curitiba, com todos aqueles shows, aquelas. Só que eu acho que eu também teria esse problema, porque eu sou renitoso. Hoje mesmo eu tô com renite. Se eu estivesse morando. E o meu problema é variação de temperatura, de clima. Se eu morasse lá, eu estaria perdido, né? Teve um dia que eu fui lá que teve, acho que as 4 variações num dia só, né? Então é um pouquinho mais complicado. E pelo menos aqui em Londrina a gente não tem tanto assim. Aqui é muito mais ameno essa variabilidade, né? E Londrina é uma cidade, assim, é uma cidade grande com cara de cidade interiorana. Isso, a gente não fica preso muito no trânsito. Assim, trânsito é só em horário de pico mesmo. Senão, você tem um fluxo até legal, né? E aí você veio então para Londrina, você começou a trabalhar aqui no Senai e assim, pelo que eu entendi, então você praticamente ajudou a criar, formar esse instituto, a organizar ele internamente. Você começou bem no comecinho, né? E qual foi então a sua contribuição para o instituto naquela época e como que a sua atuação nela até hoje? Pelo que eu entendi, então você já está quase uns 15, 16 anos no Não me instituto. obriga a fazer conta aqui nesse momento, mas eu cheguei no finalzinho de 2012, né? O Instituto, ele foi criado, vamos dizer assim, ali em meados de 2011. Então, quando eu cheguei aqui, já existia o Instituto. Não no porte como é hoje, com as instalações que a gente tem hoje, mas já existia o Instituto. Eu fui uma das primeiras contratações, se eu não me engano, a segunda ou a terceira para o Instituto. Hoje já nós temos ali perto de 80 profissionais trabalhando. Então, eu fui um dos primeiros e eu participei muito dessa construção, desse crescimento, né? Num primeiro momento, eu vim trabalhar como consultor na área de qualidade de software e gestão de projetos. Então, eu visitei muitas empresas no Paraná, algumas fora também, né? Tinha algumas demandas em outros estados, mas principalmente no Paraná, eu conheci os 4 cantos do Paraná, conheci muitas empresas, ganhei muita experiência em... eu só tinha a visão da empresa que eu trabalhava, como que era o desenvolvimento de software. Então, eu ganhei muito nisso, visitar muitas empresas, pude ver outras realidades, empresas grandes, empresas pequenas, gestão de projetos de um determinado tipo de software, de um determinado tipo de serviço. Então, me ajudou bastante isso, né? Eu já vim com uma contribuição e eu cresci muito nessa área. Depois, quando o Instituto ele começou a tomar maiores proporções ali, hoje a gente tem uma fábrica de software entre as diversas áreas em que a gente atua, e aí eu vim para a fábrica de software, que continuo ainda com algumas consultorias em gestão de projetos, na ciência de dados, que é uma área também que eu estou atuando bastante, mas o meu foco principal ali é a gestão de projetos dentro da fábrica de software. Então, hoje eu trabalho ali como líder de projeto, né? A gente trabalha bastante com o conceito de squads. Então, cada projeto monta-se uma equipe menor e eu atuo ali como líder dentro desses squads. Nossa, que legal. Então, você realmente trabalha como gerenciamento de projetos. E você já comentou também que você tem a certificação PMP, né? Isso eu acho que é bastante interessante, se você puder falar como foi a sua jornada para conseguir essa certificação, até para os nossos alunos que fazem o MBA. Como que é essa jornada para conseguir essa certificação? Eu conheci o PMP, né? Na verdade, conheci o PMI na pós-graduação que eu fiz. Então, lá no MBA, como a maioria dos MBAs de gestão de projetos, eles são orientados ao conteúdo do PMBOK. Então, lá eu conheci o PMI, conheci o PMBOK e conheci as certificações. Ao final da especialização, eu já fiz um curso preparatório para a prova. Né? É uma prova que eu gosto do modelo da prova, porque para você ter a certificação, você tem que, além de fazer a prova, que é uma prova, assim, eu considero ela bem puxada, bem pesada mesmo. São 200 questões aí para você fazer em 4 horas, então é uma prova cansativa. Eu me lembro até hoje que no dia que eu fiz, ainda em Curitiba, eu estava gripado. Nossa, menos de uma questão por minuto. Então, mais de uma questão por minuto. Você tem que fazer uma prova ali 4 horas gripado, e ela tem todo um cuidado é um ambiente que é filmado, que é monitorado, que você não pode usar
rascunho, que né, tem um rascunho próprio e tudo mais. Então, para mim foi bem desafiador, mas enfim, eu fiz o curso preparatório. Eu fiz depois um tempo de estudo também. Eu lembro que eu tinha o meu filho mais velho. Ele tinha ali bem aquela idade de querer brincar. Teve momentos que eu tive que fechar a porta do quarto e falar para a esposa, olha, segura as pontas aí porque eu preciso fazer essa prova, então eu preciso estudar, né? A prova ela exige não só esse conhecimento teórico, mas para fazer a prova, você tem que comprovar mais de 3.000 horas de gestão de projetos. Então você comprova a experiência e o conhecimento. Por isso que eu acho legal dessa certificação. Você demonstra que tem experiência e demonstra que tem conhecimento. Eu fiz a certificação, como a gente costuma brincar, depois que você faz a prova, tem lá, passou, legal, ganha superpoderes. No primeiro momento você sai, vai para casa aliviado, porque dá a impressão que você tirou um continente das costas. Né? Porque é uma prova que, além de tudo isso, ela tem um custo um pouco alto, né? Uma prova que é feita em dólares. Eu não lembro muito bem qual é o valor hoje, mas acredito que seja ali na faixa, convertendo na casa dos 1.000 e poucos reais. Então é assim, não é algo que você vai fazer a todo momento. Então você valoriza bem também isso, né? E aí não é um resultado, como eu falei, saí de lá, já sou o super gerente de projetos. Não. É um resultado que você tem a médio prazo ali. Porque a partir do momento, a própria empresa, né, que eu trabalhava sinalizou, olha, acredito que a gente vai te perder. Porque a gente não tem a oportunidade adequada ao conhecimento que você tem ali. Então, assim, o mercado começa a te olhar, você coloca isso no seu currículo, o mercado passa a te procurar e tudo mais, né? Então, é um diferencial realmente. Bom, então é só para a gente já ficar ciente de que o MBA ele te gera conhecimentos para a gestão de projetos, pelo menos os conhecimentos iniciais, né? E você vai ter que se aprofundando com o tempo, começando a trabalhar, para adquirir a experiência, como o professor acabou de falar. Mas não é impossível essa certificação, só que ela é um fruto de muito trabalho. Por isso que é tão reconhecido você ter esse certificado, né? Porque ele não é algo simples, não é algo básico que você consiga. E como é que está essa questão hoje de gerenciamento de projetos, né? Com essa questão de IA, inteligência artificial. Você também falou que você trabalha com data science, esse tipo de coisa. Hoje, para a indústria 4.0, isso é fundamental, né? Ter o data science, né? Esse cientista aí. Apesar que muitas empresas não têm hoje, né? Que você vai pegar os dados mesmo, eu já peguei uns dados um tempo atrás, e assim, eles não conversam, né? Os dados não conversam, e para você organizar esses dados é um Deus nos acuda, né? Mas assim, antes disso, acho que antes de falar de IA, acho que eu vou perguntar outra coisa para você. Quando a gente fala de IA, todo mundo pensa em ChatGPT, né? Porque foi o primeiro, hoje já existem vários outros, tem o Claude, o Grok, bom, uma infinidade aí, para cada coisa ali você tem alguns diferentes. Mas na verdade não é só isso também, né? Você tem machine learning, você tem deep learning, redes neurais. Você consegue explicar de uma forma bem simples para os nossos ouvintes assim, essa questão da IA, né? Porque na verdade o ChatGPT ele vem de uma rede neural, se eu não me engano, né? Vamos dizer que é um pouquinho de cada das tecnologias, tá? É uma coisa que eu sempre gosto de falar. A IA, ela não é tanta novidade assim. Se a gente voltar um pouquinho no tempo, nos anos 50 já se falava de IA. Se a gente pegar toda a história do Alan Turing, dos seus primeiros experimentos ali na área da computação, aquilo ali é IA. Com a tecnologia, com os dados e o conhecimento que se tinha na época. Então, a IA não é tanta novidade. Mas por que agora tudo isso virou novidade? Porque agora a gente tem tecnologia, agora a gente tem um volume de dados suficiente para poder fazer essa área se expandir. E por que isso virou um boom de uma hora para outra? Justamente porque alguém criou um modelo chamado GPT, que contém um pouquinho de cada tecnologia dessa numa aplicação, que é fácil de usar.
Então você coloca isso em celular, você coloca isso na web, você coloca isso de uma forma que seja fácil para as pessoas usarem, o negócio dissemina. Né? A IA é muito mais que isso. Hoje, se a gente falar de algumas das principais tecnologias, como você mencionou, a gente tem o que a gente chama de aprendizado de máquina, que é o machine learning, e o deep learning, que é um conceito um aprendizado mais profundo, como a gente diz, né, baseado em redes neurais, que é você simular o sistema de neurônios que a gente tem no nosso cérebro, simular isso através de fórmulas matemáticas dentro dos algoritmos. Existe também a visão computacional, existe o NLP e o text mining, que são tecnologias aí para se trabalhar com texto, para se trabalhar com conteúdo não estruturado. Então, existe uma série de coisas. Quando a gente fala do ChatGPT, a gente está falando de você ter uma aplicação que tem um misto de tudo isso. O fundamento dela, né, do GPT, é o que a gente chama de IA generativa. A IA generativa, ela usa o Deep Learning. Você pode ter conceitos da visão computacional ali. Se você pede para ela, por exemplo, olhar uma determinada imagem e te dar uma resposta em cima daquela imagem, você está usando um pouquinho de visão computacional. Se você pega um link de internet e pede para ela te explicar o que tem nesse link, você está usando o conceito de NLP. Quando você pede para a IA te explicar como se fosse uma criança de 10 anos um determinado assunto, você está usando análise de sentimento, você está usando linguagem natural ali. Então, ela é um pouquinho de cada, de uma forma que as pessoas podem utilizar no seu dia a dia. Tá? Uma grande preocupação que as pessoas têm é a IA vai acabar com os empregos, a IA vai substituir muita gente. O que eu tenho ouvido, que eu acho interessante, que as pessoas falam é o seguinte, não é a IA que vai te substituir. Você vai ser substituído pelas pessoas que estão aprendendo a usar IA, as pessoas que sabem usar IA. Então, o que eu tenho recomendado para os alunos é isso. Você não precisa ter medo da IA. Aprenda a usar IA na tua profissão. E aí a gente entra na gestão de projetos. Como que eu uso IA na gestão de projetos? Primeiro eu tenho que conhecer. Não preciso entender o algoritmo, não preciso entender como que é o funcionamento de uma rede neural. Eu só preciso entender quais são os resultados que ela proporciona. E aí numa gestão de projetos, a gente pode, por exemplo, fazer de forma muito mais rápida e eficiente um cronograma, uma identificação de riscos e um planejamento. A gente pode fazer uma definição de escopo. Ela vai fazer de forma mais acelerada. Mas mesmo assim, eu ainda preciso contar com o gerente de projetos para olhar se aquele resultado realmente está consistente, se faz sentido elencar aqueles riscos para aquele projeto e promover os ajustes. Então, se eu conheço a tecnologia, eu tenho condições de fazer isso. Agora, se eu pergunto e não entendo o que vem ali, aí fica complicado. Acho que você tocou num ponto essencial sobre IA, né? A generativa, pelo menos. Porque, assim, se a gente olhar hoje nas redes sociais, a gente vê muito assim, venha fazer comigo, IA impulsione sua carreira, né? IA para não sei o que, impulsione sua carreira. IA para marketing, impulsione sua carreira. Mas, assim, primeiro, para eu poder impulsionar, realmente a IA, ao meu ponto de vista, que eu utilizo também hoje para o trabalho, realmente impulsionou muito as minhas pesquisas, né? Mas, assim, o que eu percebo é que as pessoas não podem se enganar. Eu tenho que ter conhecimento de área para depois utilizar a IA para impulsionar a minha carreira, né? Ela não te dá o conhecimento da área para te capacitar na área. Ou até dá, mas aí você tem que ser mais autodidata, esse tipo de coisa. Mas eu acho que muitas pessoas hoje acabam confundindo. Não, vou aprender IA porque aí eu vou aprender a fazer qualquer coisa. Não. Eu tenho que, pelo menos, ser bom naquilo que eu faço, conhecer aquilo que eu faço, e aí sim, eu consigo utilizar a IA para impulsionar a minha carreira. Você acabou de colocar. O gerente de projeto, ele não vai sumir. Por quê? Porque é ele que dá toda a fundamentação para a coisa. O que a IA vai ajudar é a aumentar as possibilidades de resolução daquele problema, né? Particularmente, por exemplo, se a gente vai trabalhar com gestão de risco, não sei se eu estou falando coisa errada também, você pode me corrigir. A gente talvez enxerga uma quantidade, alguns riscos. Quando você insere a IA,
o que pode acontecer? Ela vai te dar uma visão muito maior sobre os riscos que podem acontecer. Então, pode acontecer de ter um risco ali que você não tinha previsto e que realmente é pertinente. Assim como pode aparecer vários outros que não são pertinentes ao meu projeto, né? Eu acho bastante interessante essa tua fala justamente por causa disso, porque IA não resolve o mundo. Quem resolve é a pessoa que está atrás, trabalhando com essa IA, né? E aí você já até colocou no gerenciamento de projetos. Você acha que é um dos professores que mais dão aula aqui, né? E sem fugir também dessa questão da IA. O gerenciamento, se eu não me engano, de escopo, de cronograma, de Scrum. Práticas ágeis, é isso aí. São as três Só as três, né? As disciplinas. práticas ágeis. Assim, o escopo ele vai dar toda a cara do projeto, como que ele vai começar, as entregas, tudo. Como que, na verdade, eu queria perguntar duas coisas. Uma, qual é a grande importância do gerenciamento de escopo para o gerenciamento de projetos? Aí depois eu queria saber também como que a gente poderia usar IA nessa gestão de escopo. Legal, vamos lá, uma pergunta boa, tá? Quando a gente fala de escopo, a gente está falando de uma das principais áreas dentro da gestão de projeto, né? A gente pode, vamos tentar usar uma analogia aqui. A conhecida história do gato lá da Alice, no caminho lá. Qual é o melhor caminho? Para onde você quer ir? Não sei. Então qualquer caminho serve. O escopo, ele te orienta. O escopo, ele te diz, é o caminho. Mas eu tenho que saber o objetivo. Qual é o objetivo do projeto? Né? Se eu entendo o objetivo do projeto, o que é o escopo? É o caminho que te mostra como você atinge esse objetivo. Olha, eu preciso de um projeto que melhore o trânsito de uma determinada região aqui de Londrina. Esse é o objetivo. O objetivo não é construir mais um viaduto, o objetivo não é fazer mais um novo empreendimento, o objetivo é melhorar o trânsito. O escopo, ele te diz qual é a melhor alternativa, qual é a alternativa que melhor valor gera para atingir esse objetivo. Olha, a melhor alternativa, neste caso aqui, considerando diversos itens, porque eu tenho que olhar o ambiente, eu tenho que olhar o contexto do projeto, eu tenho que olhar uma série de coisas. Olha, o que melhor atende, que melhor gera valor é esta solução aqui, no meu exemplo. É um viaduto ao invés de uma trincheira. Então esse é o escopo. O escopo, ele é o caminho para você atingir aquele objetivo. Tá? Aí vamos complicar um pouquinho. Hoje, analisando esse meu projeto, hoje a melhor solução é essa. Esse é o escopo. Mas será que daqui 2, 3 meses não muda? Não vai mudar o ambiente? Não vai mudar a situação? Será que daqui 2 ou 3 meses o viaduto ainda é a melhor opção? Então eu tenho que analisar isso também. Olha, o viaduto hoje é a melhor opção. Aí a gente já está entrando muito na questão de práticas ágeis. Hoje o viaduto é a melhor opção. Mas se eu pensar a longo prazo, se eu olhar o cenário como ele muda, talvez a melhor opção seria uma outra alternativa. Ela não vai gerar um resultado excelente agora, mas a longo prazo isso vai se consolidar. Então, é essa ótica do escopo que a gente tem que entender. Qual é o melhor caminho analisando um todo, analisando um cenário, não só hoje ou amanhã. Então, em resumo, o que é o escopo? O melhor caminho para você atingir o objetivo. É essa a definição que você tem ali. Que pode ser algo que, olha, num cenário que não vai mudar muito, essa é a melhor solução, ou a gente não tem como fazer agora algo, mas a gente pode se preparar para aquilo. Seja algo gradativo ou seja algo que não gera valor agora, mas está preparado para o futuro. É bem interessante porque assim, alguns alunos do MBA, quando eu vou orientar ali a trabalho final, business case, eu gosto muito dessa parte de gerenciamento de escopo, porque eu consigo trabalhar aquilo que eu trabalho, que é tomar de decisão multicritério. Né? Você mesmo falou, eu tenho um universo, eu tenho que fazer uma análise, mas para chegar naquele objetivo eu posso ter vários caminhos diferentes. Qual caminho eu tomo? Quais são os critérios que eu estou utilizando
para determinar qual caminho é melhor, né? E tem mesmo a questão das mudanças, né? Se eu tenho que fazer alguma mudança, eu também trabalho bastante tomar decisão nessa linha. Se eu tenho que fazer alguma mudança, eu também tenho várias possibilidades, várias alternativas de mudança, todas com prós e contras, né? E aí, qual é o melhor caminho? Quais critérios, quais fatores de decisão eu utilizo para trabalhar com isso? Porque realmente, o escopo é ele que vai te dar a cara de tudo, né? Eu que trabalho bastante com pesquisa, se eu não determinar o escopo, como que vai ser esse escopo, os objetivos, você que está no doutorado, você já está sentindo isso. Se você não tiver isso, você vai ficar dando voltas, não vai conseguir sair do lugar ou vai para um lugar que não faz muito sentido, né? E você gera um custo muito maior, muito grande. Mas continuando, né? Também fico divagando aqui, porque eu gosto muito dessa parte de gestão de escopo, legal, né? Porque eu acho que assim, ele é fundamental, é o alicerce de tudo. Mas assim, como que daí eu posso utilizar a IA, então, para me auxiliar nesse gerenciamento de escopo? Então, como você falou, a IA ela é uma ferramenta que acelera o trabalho, é uma ferramenta que te dá insights. Você deu um exemplo bem interessante de riscos lá atrás. Por mais que o gerente ele tenha experiência, ele pode olhar uma determinada demanda, enxergar ali os riscos mais comuns, os riscos mais evidentes, vamos dizer assim, mas tem alguma coisa que pode acontecer ali que num princípio ele não vai enxergar, mas aí no meio do caminho, no meio do projeto acontece. Né? E ele vai lá, claro que quanto antes a gente enxergar as coisas, melhor, nos preparamos melhor para isso e tudo mais. Então, o que a IA faz? Ela ajuda nesse processo. Realmente é o que você falou, de repente ela olha lá de uma perspectiva que a gente não tinha, a gente fala, não, realmente, é um risco que pode acontecer e eu não tinha pensado. Ela acelerou o nosso trabalho. Na gestão de escopo é a mesma coisa. Como eu te falei, a gente precisa analisar cenário, analisar ambiente, analisar stakeholder, fatores que me levam a tomar decisão. Me levam a dizer qual é a melhor solução que vai ser o escopo daquele projeto. Então, a IA, ela te ajuda na análise de todo esse conteúdo. Olha que interessante. A gente está falando que a IA é uma ferramenta que te ajuda a analisar dados e gerar informações para você. Esse é o conceito da IA. Nós aplicamos a IA para isso. A gente pode fazer esse trabalho. A gente pode olhar editais, pode olhar projetos, pode olhar anteriores, pode olhar documentos. A gente pode olhar tudo isso daí. Mas nós, como seres humanos, quanto tempo a gente leva para fazer isso? Talvez um trabalho que a gente ia levar 2, 3 dias para analisar tudo isso, com a ajuda da IA, você reduza algumas horas. Você tem o ganho aí, não só da eficiência, porque você vai ter um algoritmo que não se cansa, que está ali trabalhando num ritmo, né, que não se cansa. E você tem esse tempo menor, que a gente vai ganhar. A gente sabe também, gestão do tempo. Tempo é um item precioso em projetos, né? Então, quanto mais tempo a gente tiver, a gente ganhar nesse tipo de trabalho, no caso do escopo, é melhor. Então, a IA ela tem esse papel na gestão de projetos. Ajudar a fazer a nossa análise de dados de tudo aquilo que cerca o projeto para poder definir um escopo de forma mais eficiente. Perfeito. E aí você já até começou a contar que, assim, no projeto outra coisa essencial é o tempo. Você tem que tentar cumprir o tempo, né? Você tem que colocar tempos que sejam factíveis de cumprimento, de organização de todas as etapas do projeto. E aí entra uma outra disciplina que você trabalha também bastante aqui no MBA, é a gestão do tempo, de cronograma. Coloca pra gente também um pouquinho assim, qual a grande, apesar que eu já até comentei, né? A grande importância dessa gestão de tempo. Bom, a gestão do tempo, né? Eu até costumo começar as minhas aulas falando isso, a gente gerencia o cronograma, na verdade, né? O tempo a gente não gerencia. Todo dia a gente acorda e tem 24 horas para fazer o que a gente precisa fazer. Dá um jeito. Se você não usa aquele tempo, você perdeu. Você não tem como segurar, você não tem como voltar. Então, o tempo a gente não gerencia. O que a gente gerencia é o trabalho ao longo desse tempo que a gente tem. Em projetos acontece a mesma coisa, né? E projetos é assim. Todo mundo que pede um projeto, ele quer o prazo. Está muito amarrado isso. Não é diferente. A empresa pede isso, nós, na vida pessoal, a gente quer isso também.
Você vai contratar um prestador de serviço, uma das primeiras coisas que você pede para ele é: quando que você me entrega isso? Então, é um hábito de quem contrata, além, claro, da questão de custo também, é muito importante definir o quando. Porque esse quando, ele determina o depois do projeto. Quando que eu vou ter esse escopo aqui? Porque daí eu quero planejar o depois. Quando que vai estar pronto isso aqui? Porque eu quero planejar o depois. Então, é algo que está muito ali ligado ao escopo, né? Porque esse prazo que a gente dá vai depender muito do escopo. Então, a gente fecha ali depois a tríplice restrição com o custo, né? Mas isso está muito ligado. E outra coisa da gestão do tempo é assim, alguns anos atrás, quando a gente tinha um pouco mais de estabilidade nos projetos, era mais fácil, vamos dizer assim, você definir um escopo, e um escopo bem definido, ele facilita a criação do cronograma. Vão ter tarefas definidas e fica fácil o cronograma. Hoje é um desafio. Primeiro porque existem poucos projetos que ainda têm estabilidade para fazer. Né? Indo para a área da tecnologia, as empresas estão passando aí pelos processos de transformação digital, então é impossível você definir um projeto, você executar um projeto que você tem estabilidade no escopo. Tanto é que as empresas estão mudando um pouco essa cultura do que entregar de prazo e tudo mais. O prazo não deixou de existir. A gente tem que terminar um projeto. Todo projeto tem que ser terminado. Agora, o que a gente tem trabalhado bastante nesse tipo de projeto é os prazos, eles estão muito condicionados aos resultados. Então, o meu escopo, ele pode ter etapas ali que podem ser graduais. Eu vou entregando resultados aos poucos e esses resultados vão compondo o meu projeto, vão gerando valor. E ao gerar valor e ao fazer essas entregas, é muito comum a empresa, né, o nosso stakeholder, a partir daquele resultado, ter novas ideias, novas necessidades e chegar para a gente e falar assim, olha, muda o direcionamento agora, muda o escopo. E aí aquela história, está tudo vinculado. Mudei o escopo, será que o meu cronograma está compatível com essa mudança? E aí eu tenho que negociar. Então, muitas vezes a gente constrói, o desafio atual dos projetos você tem que construir um cronograma que permite terminar um projeto. Como eu falei, todo projeto ele tem que ser terminado. Não existe projeto sem fim. Mas ele tem que ser um cronograma que ele pode ser moldado ao escopo à medida em que o escopo ele é modificado. É bastante interessante que você acabou comentando agora sobre essa instabilidade do mundo, que hoje as coisas são muito mais rápidas. Depois, não falo da internet. Acho que o celular foi um grande paradigma, acho que para o mundo, né? O smartphone, melhor. Porque daí a gente... Bom, hoje não é mais celular. O que você menos usa o celular é para ligar, né? Mas virou um mini computador. E com isso deu um outro direcionamento para o mundo. Todo mundo começou a ter mais voz ativa. Então o mundo começou a mudar muito. E você, assim, eu sei que você fala nas suas aulas sobre o mundo VUCA. Aí, vamos ver. Mundo VUCA, né? É meio muvuca mesmo, né? O mundo VUCA. É um mundo volátil, que hoje o mundo está volátil, está incerto, ele é complexo e ambíguo, né? Como que, com essa mudança toda, com essa forma que o mundo está hoje, esse VUCA, esse mundo VUCA, como que ele está impactando no projeto hoje? Que você já deu uma pontinha sobre isso. Mas como que ele acaba trabalhando isso, ou atrapalhando, ou auxiliando o projeto hoje, no desenvolvimento de um projeto? Vamos considerar, né, se a gente pegar ali os conceitos de gestão de projetos, o mundo VUCA, ele não é um problema. O mundo VUCA é uma realidade. Ele é uma premissa dentro de um projeto. O mundo VUCA existe e o projeto tem que acontecer nestas condições. Tanto que ele já tem que ser previsto no plano de gerenciamento de risco. Então, assim, a gente prevê riscos naquele horizonte do projeto, mas a gente não prevê, por exemplo, olha, o projeto vai ter mudança. É tão natural hoje existir mudança em projeto que você já não coloca isso como risco mais. O mundo VUCA está ali, é realidade. Não posso ser inocente de falar assim, olha, não, meu projeto não vai mudar. Esse escopo não vai mudar, por mais consolidado que ele seja. Eu executei esse projeto diversas vezes e tenho entregue o resultado. Cara,
o mundo, como você disse ali, é volátil. E não tem nenhuma área hoje que tem 100% de estabilidade. Então, o primeiro conceito é esse. Tanto é que se você pegar a versão nova do PMBOK, essa versão 7, agora que ele dá uma nova perspectiva da gestão de projetos, onde você tem lá os domínios de desempenho, um deles é a incerteza. A incerteza é uma realidade nos projetos. Sempre foi, mas hoje está muito mais evidente. Então eu tenho que me acostumar com isso. O profissional que vai trabalhar em projetos, ele tem que entender que o mundo é desse jeito. A gente está num ambiente que vai mudar. Claro que existem ambientes que têm mudança de forma muito mais constante do que outras, mas vai mudar. Então eu tenho que ter o profissional com essa característica. Eu tenho que ter organização. Tem muita gente que fala assim, é tudo VUCA mesmo, então não precisa nem de planejamento. Claro que tem. Você não precisa de um planejamento rígido, mas você tem que ter um planejamento. Esse planejamento ele serve de base para as mudanças. Eu só consigo mudar quando eu olho um cenário planejado e olho o cenário atual, para enxergar as diferenças e enxergar o que eu preciso fazer para trazer esses dois cenários para algo igual. Eu tenho que ter planejamento. O que a gente trabalha muito na gestão ágil é o quê? Lá atrás, quando foram criados os conceitos de gestão de projetos, que as primeiras versões do PMBOK, a gente tinha uma realidade de um mundo estabilizado e estava-se muito em moda processo, sistematização do trabalho. Hoje não, hoje é uma outra realidade. Então eu não posso usar o conceito de sistematização que a gente tinha lá atrás para o planejamento e gestão de hoje e achar que vai funcionar. Não vai. Então, o planejamento é diferente, ele é mais ágil, ele é mais adaptável às mudanças. O monitoramento, a mesma coisa. Para você ver a grande importância que o gerente de projetos tem. Ele tem que planejar, ele tem que tentar visualizar já outros cenários também, para não deixar rígido, sistemático a coisa, porque mudança é normal. Né? Ela faz parte do cotidiano. E como que eu vou mudar? E dependendo do seu planejamento, vai ser mais fácil ou mais difícil de você fazer essas mudanças. Né? Você tem que estar sempre atento. Mas o motivo, acho que para a IA ajudar nesse impulsionamento, porque ela consegue, ao meu ver, ela consegue te dar, talvez, inputs, né, de cenários diferentes. Né? Quais são os possíveis cenários que poderiam acontecer, até mesmo para você fazer um planejamento, porque caso venha a ocorrer alguma mudança, você conseguir fazer isso com o menor impacto possível. Né? Eu acho que essa que é a grande questão, é o impacto dessa mudança. Né? O que você vê hoje como desafio na gestão de projetos? Do lado humano da equipe, o que eu vejo como desafio assim, é você conseguir ter na sua equipe profissionais que conseguem lidar com essa mudança. Profissionais que têm essa percepção, primeiro, aquilo que eu aprendi hoje, amanhã eu tenho que me reciclar. Então é a ideia do aprender, desaprender e aprender de novo. Então quando eu tenho equipes que têm esse perfil, eu tenho mais facilidade de navegar no mundo VUCA com o meu projeto. Então essa é a primeira percepção. A segunda percepção é o uso da tecnologia. Eu tenho que usar a tecnologia. Primeiro, eu tenho que entender a tecnologia. Vamos deixar mais específico no caso da IA. Eu tenho que olhar o que da tecnologia é bom para mim, como ela pode me ajudar, e eu tenho que usar essa tecnologia. Não adianta eu afastar, não vou querer usar, vou resistir a ela. Não dá para resistir. Então, do lado humano, eu vejo esse perfil da equipe. Do outro lado, o lado do cliente, né, o lado do stakeholder, ele também tem que ter essa percepção de que os projetos de hoje eles têm essa característica justamente por causa das mudanças constantes. Então, ele tem que ter essa percepção de que um projeto ele vai sofrer mudanças, negociações vão ter que acontecer dentro dos projetos, a própria necessidade dele vai mudar, e ele sabe que mudando a necessidade dele, o projeto tem que mudar. Então, acho que esse é um desafio também. Muitas vezes vai fazer parte do projeto
levar para o meu stakeholder esse aprendizado, essa experiência, né? Tem muito projeto, tem muita empresa que não vivencia projeto a todo momento. Então, quando você starta um projeto numa empresa, é a oportunidade que as pessoas ali têm de aprender coisas novas, de vivenciar uma mudança e ganhar experiência em mudança, né? Dentro. Então, acho que tem esses dois lados aí, o lado humano, né? Tanto da equipe quanto do cliente. Esse é um desafio. E o desafio da tecnologia também, daquilo que a gente entrega, né? Porque vamos considerar aí projetos que entregam um escopo físico, vamos dizer assim, não físico, mas entregam alguma coisa, um produto, seja ele um software, seja ele um equipamento, né? A tecnologia está mudando muito rápido, então a possibilidade daquilo ficar obsoleto é grande. Então a gente tem esse desafio também de, ali no começo do projeto, pensar na solução e ao longo lá no final entregar algo que primeiro a gente sabe que tem que resolver, tem que gerar valor, mas ele não é para sempre. É uma tecnologia, é um produto que daqui a pouco vai ter que existir um novo projeto para melhorar aquilo lá ou até mesmo para substituir aquilo lá. Tá? Acho que esses são dois desafios bons aí que a gente tem dentro dos projetos. Que no final das contas, a sua frase foi muito legal. Tem que aprender, desaprender, aprender de novo, desaprender e aprender de novo, né? Eu acho que faz parte do mundo, faz parte da vida, essa questão de sempre capacitação e sempre estar aberto a novos conhecimentos. E aí, puxando nessa linha de aprender e desaprender, o que te levou a fazer o mestrado e o doutorado? Por que eu estou perguntando isso, né? Que não estou desvinculando. Porque assim, a gente sempre tem aquela ideia que mestrado é só para academia, doutorado é só para academia, fica uma coisa fechada, mas você, na sua carreira, você tem uma carreira de sucesso, você sempre foi se aperfeiçoando, estudando MBA, você fez mestrado, você fez doutorado. O que te motivou a fazer tudo esse mestrado, esse doutorado? Vamos lá então, vamos voltar um pouquinho, né? A minha carreira, então, hoje, eu tenho, vamos dizer assim, duas frentes. Eu atuo na parte de docência e eu atuo na parte de projetos a nível corporativo. Então, eu tenho assim, não sou o pai do Cris, mas eu tenho 2 empregos, vamos dizer assim, né? Vamos brincar. Eu trabalho como professor, porque professor trabalha, né? Muitas vezes a gente é perguntado disso, você só é professor ou trabalha também? Não, a gente trabalha em 2 frentes, como professor e como, no meu caso, gerente de projetos. E lá atrás, eu comecei a dar aula por necessidade financeira, né? Lá atrás, eu fui chamado para dar aula, dei aula na rede pública com o PSS, lá em Curitiba ainda. Tive o prazer de dar aula no Colégio Estadual do Paraná, que é o maior colégio público do estado. É uma instituição assim bem grande, bem legal. Eu gostei muito de dar aula lá. Dava aula para curso técnico na área de TI lá para o pessoal. Foi uma experiência grande, né? E aquilo ali me despertou. Então, assim, cara, tudo bem que eu comecei por necessidade financeira, mas depois eu gostei da brincadeira. Pô, é legal dar aula. Aí, como eu falei, quando você começa a trabalhar e ganhar experiência, você começa a enxergar coisas que você não enxergava. Então, você começa a enxergar que, caramba, essa habilidade que eu tenho aqui, lá atrás, quando eu era criança, aquela habilidade, ela gostava de explicar bem as coisas com detalhe. Gostava de anotar as coisas para depois poder compartilhar isso, né? Então, essa habilidade, ela está aqui, ó. É a habilidade da docência, que é você compartilhar conhecimento e ter essa habilidade de conseguir compartilhar de uma forma que as pessoas vão aprender. Legal. Parei lá, né? Por motivos particulares, eu parei. Quando eu vim para Londrina, que eu comecei trabalho no Senai, e o Senai é uma instituição de ensino, eu não trabalho no Senai Educação, mas é uma instituição de ensino, eu fui chamado, né, fui convidado a dar aula lá na pós, comecei a dar aula na pós lá, foi legal, gostei bastante. Depois de lá eu fui em outras instituições aqui de Londrina, né, tem aí mais umas 2 ou 3, até chegar na UTFPR, né, o UTFPR foi
foi uma dessas instituições e é que eu permaneço até hoje. E aí você, nesse ambiente, você entende que o mestrado é uma necessidade. O mestrado, ele amplia, ele te dá mais conhecimento para você poder dar uma aula melhor, para você poder trabalhar com pesquisa, que faz. Muita gente fala que a pesquisa é muito separada da docência. Pelo contrário, aquilo que você pesquisa te ajuda muito a levar isso para a sala de aula. Então, eu fiz o mestrado de ciência da computação, tive a oportunidade de trabalhar numa dissertação daquilo que eu trabalhava no instituto. Então, eu trabalhava com aquilo e estava escrevendo e pesquisando aquilo no mestrado. E com o doutorado não foi diferente. Ah, por que você trocou de área? Não está mais na computação, está agora na ciência da informação. Justamente porque eu vim para a ciência de dados, vim trabalhar com análise de dados, e aí eu trabalho muito, a minha linha de pesquisa ali é gestão do conhecimento nas empresas. Era algo que eu sentia muito ausente dentro da computação. Então eu fui para uma outra área, é uma experiência incrível, porque é diferente, muitos paradigmas quebrados na minha cabeça, porque eu tinha aquele pensamento da computação, e foi justamente isso que eu quis buscar, a ciência da informação sobre outra ótica, o conhecimento sobre outra ótica, a teoria do conhecimento mesmo, para daí sim, com esse conhecimento, combinar isso com a tecnologia e trazer isso não só para as aulas, mas também para o que eu atuo ali, né, dentro do instituto. É muito interessante porque, assim, pelo menos uma visão que eu tenho, que quando a gente faz a graduação, o nosso mundo mudou. Parece que tudo aquilo que eu vivi antes, parece que hoje é diferente. Quando eu faço o mestrado, parece que acontece a mesma coisa. Eu falo assim, nossa, mas eu pensava dessa forma, não pode ser dessa. Quando eu faço doutorado, mudou de novo, né? Assim, é algo que vai enriquecendo. Talvez mesmo que eu não aplique diretamente naquilo que eu estou trabalhando, mas ela interfere de várias formas a sua forma de pensamento para resolver o problema, né? E é interessante você falar isso, porque quando eu fiz graduação em matemática, eu tinha muito direcionamento para matemática pura, né? Cheguei a fazer curso de verão em Maringá, na UEM, passei e tal, mas não saiu bolsa, então não pude fazer. Aí, por conveniência, mas eu acho que são coisas que o destino, Deus coloca no seu caminho, fiz educação matemática. Assim, eu tive um baque muito forte, né? Porque eu tinha um jeito todo mais metódico, muito sistemático, sabe? Aí ali a gente começa a estudar outras coisas, filosofia, sociologia, eu falo assim, nossa, meu mundo mudou, né? E aí quando eu fui pro doutorado, de novo mudei de área, que daí eu fui para engenharia de produção, fui mais para matemática aplicada, mas com problemas reais aplicados, né? E meu mundo mudou de novo, mas assim, a minha graduação me ajudou muito no doutorado das coisas que eu faço hoje, e o meu mestrado ajudou muito nas coisas que eu faço hoje. E aparentemente o mestrado não tem nada a ver com o doutorado, né? Mas para mim, assim, faz toda a diferença. Todo o direcionamento profissional que eu tenho hoje, meu mestrado fez toda a diferença hoje para o doutorado. Nas minhas pesquisas, por tudo. Por quê? Porque mudou completamente a minha forma de pensamento, me tirou daquela zona de conforto, né? E eu acho que é interessante as pessoas pensarem também que, por mais que o mestrado acadêmico ou o doutorado seja acadêmico, ela muda a forma de pensamento, né? É algo que, se você quiser realmente mudar a sua vida, faça, né? Que você vai pensar de uma outra forma. Você vai sofrer um pouco, porque é bastante puxado, né? Você sente isso, você já sentiu, eu já senti, você sente isso agora fazendo doutorado, mas no final eu acho que a gente não pensa como custo, a gente pensa como um investimento, né? Eu volto àquilo que eu falei lá no começo, né? É a motivação e o equilíbrio. É a motivação porque não adianta estar fazendo um doutorado porque é uma exigência, talvez do seu trabalho e tudo mais. Você tem que estar motivado para fazer aquilo. Quando você está motivado, as coisas ficam mais fáceis, né? As coisas fluem de forma mais natural. E o equilíbrio também. Não adianta fazer no gargalo, né? Se você pegar aí a minha escada nessa carreira, ela tem degraus ali um pouco distantes, né? Eu terminei a graduação em 2000,
depois eu fui fazer pós lá em 2006, depois eu fui fazer doutorado lá mestrado lá em 2015 e agora fazendo doutorado. Poderia ter feito antes? Poderia ter emendado. Acabou o mestrado, eu já tinha convite. Vamos fazer o doutorado? Engatilha isso aí. Eu vi que não era o momento. Ia me desequilibrar muito naquele momento. Então, não é a hora agora. Na hora certa eu vou fazer o doutorado. Essa hora certa tem a ver com o equilíbrio, né? Não podia, tem a questão familiar, tem a questão de todo o trabalho ali também que tem além do estudo, e tem a questão também da maturidade, né? Você sai de um mestrado, é legal você ter um tempo ali para a maturação do teu conhecimento, a aplicação daquilo que você viu ali, para não, legal, agora o doutorado ele vem de uma forma mais fácil e tudo mais. Exatamente. Até para a gente dizer, para aproximar a universidade da sociedade, né? Porque, assim, hoje os grandes questões sociais ou problemas que a gente tem são resolvidos dentro das universidades. Então não tem tanto essa distância também, né? É que acho que o que chega pra gente é que não é bem assim. Não, legal. E assim, foi a estratégia minha, tá? Do Marcelo. Não tô dizendo para vocês não terminar uma graduação, já ir direto para uma pós, ou já ir direto para um mestrado, emendar com doutorado. Não, isso não é ruim, é o que eu falei. Motivação e equilíbrio. Existem oportunidades que não podem ser perdidas. Né? Tem gente que fala, olha, se eu não fizer o mestrado agora, depois vai ser difícil, eu perco a oportunidade. Cara, vai e encara. Encara com motivação e tenta achar o equilíbrio. Né? O que eu falei, não é, a minha estratégia não é regra, foi a minha estratégia. Cada um tem que olhar o que é melhor para si e falar assim, não, nesse momento dá, nesse momento não dá. Nesse momento não dá, mas eu tenho uma oportunidade que depois eu não tenho agora. Então, cria um cenário para que isso seja possível, né? Tenta criar esse cenário. Eu particularmente eu compartilho com a sua experiência, porque também foi a minha. Eu também achava que eu também sentia a necessidade de ter um pouquinho mais de vivência, maturidade antes do doutorado. Eu também senti isso. E já segui nessa linha então, né, dos conselhos, né, vamos aproveitar já a sua experiência profissional, que ela é grande, a sua experiência acadêmica, que ela é grande, e assim, o que que você passa hoje para os jovens profissionais, ou para aqueles que estão fazendo o curso de MBA em gerenciamento de projetos, né, o que estão iniciando nessa área, na profissão, ou logo após aqui como gerente de projetos e tal, que conselhos você daria para eles hoje, para a carreira deles? Legal, vou fazer um compilado aqui de toda a minha experiência, tá? Como eu falei lá no começo, depois que eu terminei a graduação até hoje, né? 25 anos aí, tá fazendo agora em julho que eu fiz a colação de grau, né? Vamos dizer assim, a formatura da graduação. Nesses 25 anos, 2 instituições, dois trabalhos. Como que você fica 12 anos, 13 anos numa empresa? Primeira coisa que eu falo, não existe, o primeiro, e eu dou esse conselho, né, para aluno, para colegas de trabalho e tudo mais. Não existe empresa 100% e não existe profissional 100%. Para mim, existe uma balança. Toda empresa, todo profissional é uma balança, coisas boas e coisas ruins. Não tem ninguém perfeito. Então, existe aquela empresa que você trabalha que tem coisas boas, mas tem coisa ruim lá também. Enquanto a balança estiver mais pesada para aquilo que é bom, você fica. Quando você entender que não faz mais, está muito mais pesado, tem muito mais coisas ruins do que boas ali, vantajosas, não faz sentido você ficar ali. Então, é a hora de pensar em mudar a carreira. A empresa olha para o funcionário e ela tem que pensar a mesma coisa. O Marcelo, o Reginaldo, eles não são perfeitos, tem coisas boas e ruins. Enquanto as vantagens, enquanto as coisas boas do profissional pesam mais que as ruins, a empresa fica com ele. A partir do momento que isso se inverte, não faz mais sentido. O que eu vejo muito isso, tanto no profissional quanto na empresa, é isso. É conviver ali, tá ruim, mas eu reclamo da empresa, mas não saio dela. Eu reclamo do funcionário, mas não faço a substituição. E aí fica aquele ambiente ruim
de trabalho. É ruim para os projetos. Imagina a gente trabalhar, você ser líder de um projeto e você ter pessoas ali que não estão motivadas para trabalhar. Né? Não tá Então eu penso, eu sempre, é o primeiro conselho que eu falo. Ah, por que você ficou 12 anos numa empresa? Porque a balança das coisas boas pesava mais que das ruins. A partir do momento em que eu vejo que isso não está mais legal, eu saio. Né? E pode ser daqui 1 ano, pode ser daqui 2, pode ser daqui 10. Então, o primeiro ponto é esse. Analisa isso. Tá legal para trabalhar aqui? Continua. Não tá? Troca de profissão. Troca de profissão, troca de área, troca de empresa. Esse é o primeiro ponto. O segundo, no momento em que eu peguei o canudo lá da formatura, no momento, o professor, ainda lembro que era meu professor de banco de dados, no momento em que ele me entregou o diploma, ele falou assim, Marcelo, não para de estudar nunca. 2000. É o que a gente tem hoje. Então, assim, não para de estudar. Não precisa estar a todo momento dentro de uma instituição, mas estuda em casa, estuda com a IA. Não pare de aprender. Eu acho que isso é o mais legal numa carreira. Não pare de aprender. Se você é da área de TI, se você é da área de humanas, se você é médico, advogado, engenheiro, não pare de aprender. Né? Esse é um outro recado que eu dou. E o terceiro é assim, principalmente em gestão de projetos. Você está trabalhando com gente. Gerenciar projeto é gerenciar pessoas. Então, você tem que ter essa habilidade de lidar com pessoas. As pessoas são diferentes. Hoje você tem projetos aí que as pessoas têm diferença de idade, tem diferença de, até nos dias de hoje, ideologia política, tem diferença de opinião, tem diferença, uma série de diferenças. As diferentes gerações, As X, diferentes Y, gerações, Z, alfa. e você tem que entender essas gerações, ver o que cada uma tem a contribuir e fazer isso virar uma equipe. Então, gerenciar projeto é gerenciar essas pessoas. Entender que elas não só são diferentes, mas em determinados momentos do projeto elas vão estar diferentes. Ah, o cara é legal, o cara é pontual, o cara faz certinho. Mas nesse momento da vida dele, ele está com um problema familiar, ele está com uma dificuldade de tempo, porque ele está estudando, está fazendo outras coisas. Então, você tem que entender isso também. Entender até que ponto você consegue usá-lo nessas condições no teu projeto. Não adianta insistir em algo que não vai ser possível. Então, lidar com pessoas também é um conselho. Cria essa habilidade. É possível criar? Não, não é fácil. E muitas pessoas não têm essa habilidade. Mas é algo que, se você quer ser gerente de projetos, você tem que ter essa habilidade para poder fazer gestão de equipe. E aí, juntando tudo que você disse, para você ser um gerente de projeto, você tem que ter a habilidade de gerenciar pessoas e você tem que estudar e tentar desenvolver habilidades que, se você não tenha, que você tem que dar um jeito de desenvolver essas habilidades, os soft skills, como sempre se dizem muito, né? E aí, assim, imagina agora você lá quando você estava entrando na graduação, né? Que aqui a gente falou os conselhos pós. E antes de entrar na graduação, se alguém fosse para te dar um conselho, qual conselho você gostaria de ter ouvido? Não tenha medo de arriscar. Eu acho que em alguns momentos da vida eu perdi oportunidades por medo de arriscar. Aconteceu bastante comigo isso também, né? Eu não sei se também é cultural, porque eu venho de uma situação financeira não muito boa. Eu acredito que a sua também é nessa, né? A nossa Então, assim, realidade era diferente. Claro, arriscar lá atrás era muito mais arriscado, vamos dizer assim, né? É redundante, mas arriscar lá atrás era muito mais arriscado do que arriscar hoje. exatamente. E você fica com medo de arriscar, porque você vem de toda uma cultura diferenciada. Hoje a gente percebe que os jovens, né, eu vejo muito isso no meu filho mais velho, os jovens eles têm menos aversão ao risco do que a gente. Eles têm mais coragem de arriscar. Por quê? Porque nós construímos para eles um mundo onde eles têm mais segurança para arriscar. Um mundo que a gente não tinha lá. Exatamente. Bom, infelizmente nós estamos partindo agora para a parte final do nosso podcast. Deixa eu perguntar assim, tem algum filme que você... Filme, livro,
série que você indica para quem está nos assistindo, que você gosta, que você acha que ajuda para o desenvolvimento? Vamos lá, vou indicar uma série de coisas aqui, tá? Série, já falando muito dentro daquilo que a gente trabalha, principalmente o lado humano, eu recomendo, para quem não assistiu ainda, Suits. É uma série bem interessante. Eu acho que ali tem muitos conceitos que a gente pode usar não só no trabalho, mas na vida, né? É uma série bem interessante. Óbvio que La Casa de Papel, gestão de projeto, você vê muito ali. Então, assim, e eu demorei para assistir, sabia? Eu fui assistir La Casa de Papel esse ano. Depois de muita insistência da esposa, falar, vamos assistir que é legal, você vai gostar. Eu assisti e adorei, tá? Assisti ali. Um filme que me marcou bastante, não sei se você conhece, é Com Méritos. É um filme antigo, tem o Brendan Fraser. Ele fala de um grupo de alunos de Harvard que tem o compromisso de entregar o seu trabalho final e muitos querem entregar algo diferente daquilo que é o padrão. E aí eles encontram alguns professores que não querem o diferente. Eles querem aquilo que é tradicional ali. Então é um desafio para os alunos, né? Eu gostei bastante dessa história. Livro, cara, tem os livros clássicos pra gente, né? Quem não leu ainda A Meta, é um livro interessante de ler. Quem não leu A Quinta Disciplina. A Arte da Guerra é antigo, mas é interessante de ler também. Ali tem bastante questão estratégica. E como eu sou apaixonado por futebol, quem gostar de futebol, eu recomendo ler Futebol de Sol à Sombra, de um autor uruguaio, Eduardo Galeano. Excelente, tem histórias do futebol mesmo, é bem sul-americano, bem recomendo. Por isso que é legal a gente fazer essa pergunta, porque eu não assisti Suits ainda. E o livro, qual que é? O livro não, desculpa, o filme, para eu marcar para eu poder assistir. Com Méritos. Com Méritos, que esse eu também não assisti. E sobre o time de futebol, você é São Paulino, né? São Paulino, tivemos ontem Ainda uma bem surra, que o São né? Paulino apanhou ontem. Apanhamos Nossa, ontem, mas cheguei tá tarde em valendo. casa, não consegui. Que dó. Vamos lá. Então meu moleque hoje vai falar um monte na minha cabeça, que eu só Mas cheguei é em casa e assim já tava mesmo, a dormindo. gente é torcedor, como eu falei pra você, adoro futebol. Não jogo, tá? Não jogo, mas gosto de ir ao estádio, vou aqui em Londrina, quando tenho oportunidade de ir para São Paulo, vou. Às vezes eu tô trabalhando em Curitiba, nem torço para os times de lá, mas eu vou lá no estádio. Eu gosto do estádio, gosto de estudar futebol mesmo, né? Conhecer histórias, conhecer reportagens, acompanho as 4 divisões do futebol brasileiro, né? Gosto muito mais de assistir um futebolzinho raiz ali da Série C ou Série D do que um futebol ali da Europa. Muita gente vai me achar maluco. Como que você deixa de assistir uma Champions para ver um futebol desse? Eu gosto muito mais dessa questão do futebol raiz, de histórias e tudo mais. E a gente precisa dessa distração também, né? Porque só trabalhar, estudar, não dá, né? Tem que ter esse momento aí de distração. Professor, gostaria de agradecer de você ter compartilhado com a gente a sua trajetória, as suas experiências, as suas visões sobre o mundo e gostaria de pedir também a todos os ouvintes aqui que compartilhe, divulgue o nosso podcast, que a gente sempre vai trazer ou professores da Universidade Tecnológica, ou professores do MBA, mas que sempre tem uma ligação com essa parte profissional, para a gente tentar trabalhar o como que, para ele passar mesmo a experiência de vida dele, como foi essa trajetória, para a gente tentar mostrar para as outras pessoas, para os novos profissionais, o como é uma trajetória de alguém para que eles possam seguir. Professor, muito obrigado novamente pela sua presença. Legal, mais uma vez então agradecer, né, a oportunidade. Como eu falei para vocês, para mim é muito gratificante fazer parte da equipe da UTFPR na pós-graduação de gestão de projetos. Eu sempre deixo para os alunos, né, quem assistiu minhas aulas aí, deixo o contato mesmo, rede social, até mesmo o WhatsApp. Tem alguns alunos que de vez em quando tiram até questões, né? Vêm com questões relacionadas a projetos. Eu acho que eu sempre gosto disso, fazer parte dessa comunidade de gestão de projetos. Você cria um vínculo que vai além das aulas. Num fim de semana desses eu encontrei um ex-aluno ainda do presencial, nosso aqui da UTF, né? Foi aluno nosso ali no presencial de graduação.
vem, cumprimenta, fala como que tá a carreira dele. Eu sempre, os alunos, né, depois de uma aula, sempre tem ali alguns alunos que acabam me achando no LinkedIn, colocando, eu adiciono, e aí você vê, é legal isso, acho que é muito gratificante, você deve sentir isso também, por professor, você ter ali a notícia de que um ex-aluno seu, ele assumiu um cargo, foi bem num projeto, ele virou professor. Então, eu acho que é uma das coisas mais gratificantes que a gente tem, é isso. É poder olhar que aquela pessoa, um pouquinho do seu conhecimento, ajudou ela na carreira e tudo mais. Eu acho que isso é o que não tem, é o nosso não tem preço, né? Acho que é aquilo Exatamente. que engrandece o nosso trabalho. Particularmente, é bastante interessante ter colocado aqui do MBA em Gerenciamento de Projetos, que a gente, assim, por mais que seja um curso EAD, acho que todos os professores também disponibilizam suas redes sociais, seu WhatsApp, e é muito comum mesmo os alunos acabarem perguntando para a gente algumas outras coisas do próprio trabalho. Então, apesar de ser EAD, a gente tem uma relação próxima com alguns alunos. Isso é bastante interessante. Professor, então, muito obrigado. Pessoal, até no próximo episódio. Um abraço a todos. Até mais.